Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Manuel e de Hermina Tavares, Maria Cecília Almeida, Bárbara Andrade Garante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Job. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles. O Senhor disse-lhe: de onde vens? Satanás respondeu: venho de percorrer a terra, de rondar por toda ela. O Senhor disse-lhe: reparaste no meu servo Job? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e recto, que teme a Deus e se afasta do mal. Satanás respondeu ao Senhor: porventura teme Job a Deus de maneira desinteressada? Não o cercastes vós com um muro protetor, a ele, à sua casa e a todos os seus bens? Abençoastes o trabalho de suas mãos, e os seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estendei a mão e tocai-lhe nos seus bens, e vereis que vos amaldiçoa frente a frente. Disse então o Senhor a Satanás: pois bem, tudo o que lhe pertence fica sobre o teu poder, mas não estenderás a mão sobre ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e as filhas de Job comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Job: e estavam os teus bois a lavrar, e as jumentas a pastar junto deles, quando os sabeus arremeteram contra ele e os levaram, e passaram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Ainda estava ele a falar, quando outro veio dizer: caiu do céu o fogo de Deus, e queimou e reduziu a cinzas as ovelhas dos teus servos. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Ainda ele falava quando ele chegou, e outro disse: os caldeus, divididos em 3 grupos, lançaram-se sobre os teus camelos e levaram-nos,
e passaram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Ainda ele falava, quando outro entrou e disse, os teus filhos e as tuas filhas estavam a comer e a beber vinho em casa do teu irmão mais velho, quando um vento impetuoso veio de lado do deserto e abalou os 4 cantos da casa. A casa desabou sobre os jovens e morreram todos. Só eu escapei para te vir dar a notícia. Então Jobe levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois prostou-se por terra e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu vou para ele voltarei. O Senhor deu, o Senhor retirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jobe não cometeu pecado, nem disse contra Deus nenhuma blasfémia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo, refrão. Escutai, Senhor, e atendei a minha súplica. Escutai, Senhor, e atendei a minha súplica. Ouvi, Senhor, uma causa justa. Atendei a minha súplica. Escutai a minha oração, feita com sinceridade. Escutai, Senhor, e atendei a minha súplica. Sede vós a fazer o meu julgamento, pois vossos olhos veem o que é reto. Se prescutais o meu coração e o provais com o fogo, não encontrareis a minha iniquidade. Escutai, Senhor, e atendei a minha súplica. Eu vos invoco, meu Deus, respondei-me. Ouvi-me e escutai as minhas palavras. Mostrai a vossa admirável misericórdia. Vós que salvais, quem se acolhe à vossa direita. Escutai, Senhor, e atendei a minha súplica. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. An argument arose among the disciples about which of them was the greatest. Jesus realized the intention of their hearts and took a child and placed it by his side and said to them, whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. For the one who is least among all of you is the one who is the greatest. Then John said in reply, Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow in our company. Jesus said to him, do not prevent him, for whoever is not against you is for you. The Gospel of the Lord.
My brothers and sisters, after our beautiful feast yesterday, we are back to the week, to the celebration of our week basis. And we go back to the Gospel of Luke, and we have these arguments among the disciples as the Gospel just spoke. The concern of the disciples is this: who is the greatest one? This is a very selfish concern, because by that point, the disciples did not understand what was to follow Jesus, or what to be disciple means. For Jesus Christ, the power is not the power that they were thinking, but the power of Jesus, first of all, is the power over sin, over evil, or over the devil. And this is the power that it is to lead us. Where is the life of Jesus? Where is the freedom of Jesus? The work of Jesus, it is a work to save the souls, to save everyone. In order to save everyone, the life of Jesus must be delivered in the hands of those ones who don't accept his work. So Jesus didn't rebuke the disciples because they asked this question, but instead he got a child and put in their midst and told them, who would like to be great must be like a child. It means if in their hearts there was no humility, if in their hearts there was no simplicity, they couldn't be his followers. When Jesus took a child to be an example, he was speaking about what a child is. A child always is a model of trust. Not because a child trusts in God, because a child doesn't understand very well who is God, but because a child trusts in her parents or his parents. Everything that a father or mother speaks to a child is always what the child believes, is always the trusting that the child is going to place in the parents. So in this way, Jesus is asking his disciples, first of all, you must trust no matter what you will face. You must trust in God. So to be great in the kingdom, it is to be humble. To be great in the kingdom, it is to be ready to serve others. So to follow Jesus is not a matter of power, distinction, or to follow Jesus is not to have a good name or to be in a place where everyone would be, but to follow Jesus, it is to go under humiliation, sometimes under mockery, and sometimes you are going to be rejected by others. So this is why Jesus is giving to his apostles from that moment on the idea what it is to be disciple. So Jesus taught them by this sign of a child. In this way, Jesus is giving them from that moment on, and the gospel is more or less in the middle. We are on chapter 9 of Luke. The disciples has not yet maturity
to understand who is Jesus, what he's doing. So they think that they are following a man who is going to establish a kingdom on this earth, and Jesus didn't come to establish a kingdom on this earth, even though his kingdom begins right now according to what we do as his disciples, but his kingdom is not for this world. And his disciples were thinking, maybe his kingdom is going to be established pretty soon. He's going to take the power from somebody. We would like to be great in his kingdom. So if somebody, Jesus is going to tell this in another part of the gospel, if someone would like to be great in the kingdom, first of all, have to be great by the service. And Jesus is great because he served, because he was able to serve the humanity with his own life and death. Caríssimos irmãos e irmãs, no dia de ontem nós vivemos uma grande festa litúrgica na nossa paróquia, que certamente marcou os corações de muitas pessoas, especialmente aqueles que participaram fisicamente, aqueles que acompanharam toda a celebração através da transmissão. As pessoas ficaram felizes de ver o Senhor Santo Cristo abraçando-as e também estando presente no meio delas, indo à porta da igreja e chegando a todos. Assim todos nós tivemos a oportunidade de, mais uma vez, avivar a nossa fé, avivar a nossa esperança. E nessa leitura de hoje que nós ouvimos do livro de Job, é exatamente para que nós possamos avivar esta fé e esta esperança. Em primeiro lugar, nós estamos de novo ouvindo as leituras destes livros que nos trazem a sabedoria. E a sabedoria, como eu já disse dias atrás, que nos é dada em gotas como se fosse também um remédio que nós tomamos para que o nosso ânimo, para que a nossa esperança estejam sempre vivas. Quando escutamos essa leitura do livro de Jó, ou Job, nós temos uma pergunta que vem para cada um de nós. E a pergunta que nós temos é esta: por que que há o sofrimento? Por que que uma pessoa tem que sofrer? Por que que eu tenho que sofrer? Ou por que que a pessoa que é boa tem que sofrer? É esta pergunta que vem para todos nós. Ou seja, a Bíblia, na sua sabedoria, está exatamente fazendo esta pergunta para nós, e é claro, está nos ajudando a fazer essa pergunta. E Job, que é um homem, um personagem que está aqui neste livro, que tem o seu nome, ele é o símbolo daquela pessoa que sofre. Nós simplesmente escutamos aqui a leitura do primeiro capítulo, mas Jó tem uma vida muito conturbada, tem uma vida muito difícil. E já de antemão, o que nós temos aqui? Temos aqui isto que está escrito exatamente. Um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se diante do Senhor, Satanás também apareceu no meio deles. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus desde o nascimento, porque nós nascemos como filhos do Senhor. Nós, depois, quando recebemos o sacramento, simplesmente nós recebemos esta graça de sermos incorporados na família de Deus, mas nós já somos filhos de Deus porque nascemos assim. A vida não pode acontecer se não for por um milagre divino. Mesmo que os outros que não acreditam em Deus possam dizer: a vida acontece porque há
também um movimento natural de células e tudo mais, e há uma junção biológica de óvulo com espermatozoides, então o ser humano nasce. Isso é uma explicação científica que é válida, mas o que está por trás disso é sempre o milagre, que é o milagre da vida. Então nós nascemos todos como filhos de Deus. Por isso que matar uma vida antes dela nascer, como acontece, é exatamente um crime hediondo e é exatamente um pecado mortal. Não há como dizer outra coisa. Acontece que, ao sermos todos filhos de Deus, a leitura diz: um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se. O demônio, Satanás, ou que nome quisermos dar para esta presença maléfica, estava no meio deles, como também está no meio nosso nos dias de hoje. Então, Satanás não está longe, está no nosso meio. E aqui diz que o Senhor pergunta a Satanás de onde que ele vem, e ele diz: venho de percorrer a terra, de rondar por toda ela. Exatamente isso, ele vem exatamente para tentar as pessoas, para dizer às pessoas: olha, não vale a pena ser uma pessoa boa, porque afinal de contas você vai sofrer também. Não vale a pena ser uma pessoa digna, porque afinal de contas você vai sofrer. Então Satanás é aquele que vem exatamente para nos convencer que Deus não é bom. E Satanás vem exatamente para nos separar de Deus. É isso que acontece. E não poucas pessoas são convencidas disso, porque afinal de contas, em muitas vidas existe mais um poder satânico de um demônio que comanda do que o próprio Deus. E Jesus fala no Evangelho, não é? Se uma casa não for ocupada por Deus, ela vai ser ocupada pelo demônio. No Evangelho, quando Jesus expulsa o demônio, ele fala, não é? Você limpa a casa, varre a casa, e depois o demônio pode voltar mais forte ainda. Porque ele está dizendo assim: quando você tira o mal da sua vida, mas a sua vida não é ocupada pelo bem, o mal volta. Então, quando você tira um demônio da sua vida, mas você não ocupa a sua vida com Deus, ou você não preenche a sua vida com Deus, o demônio volta, e volta mais forte ainda, porque ele vai dizer assim: bom, esse daqui eu saí dele, mas ele, pelo jeito, não lutou muito para que eu ficasse longe, aqui estou eu de volta mais forte. É isso que acontece. Então, Satanás, que é exatamente um anjo decaído, porque era orgulhoso, porque era egoísta, porque queria ser melhor que todos os anjos, foi expulso do paraíso, então anda por aí a tentar derrubar as pessoas. O que acontece na vida de Jó é exatamente isso. O livro de Jó mostra esta tentativa de Satanás de dizer para Jó: você acredita num Deus que na verdade não faz nada para cuidar da tua vida? Porque a leitura aqui é longa, né? Nós vimos aqui que depois aquilo aconteceu, morreu os filhos de Jó, a sua casa foi destruída, Jó perdeu a sua mulher, perdeu as suas coisas, ou seja, o demônio reduziu a vida dele a nada, justamente para convencer a Jó: não vale a pena ser bom. E quando nós começamos a fazer essas perguntas: por que é que nós sofremos? Por que nós passamos por isso? Por que eu tenho que sofrer se eu sou tão bom? Por que isso? Por que eu tenho que ter uma doença se eu sou tão bom? Por que o meu familiar teve que morrer? Por que o meu pai teve que morrer? Por que a minha mãe teve que morrer se eu sou bom? Nós fazemos essas perguntas, todos fazem. E há pessoas que se revoltam contra Deus porque pensam assim: olha, eu era tão bom e Deus de fato não fez nada. Pensamos que Deus tem que estar sempre ao nosso serviço e fazer as coisas conforme nós queremos. Exatamente, o demônio nos ajuda a ir por este lado.
E Jó é o exemplo daquele que diz ao demônio: não, eu mesmo assim continuarei fiel a Deus, porque ele fala bem no final da leitura: nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá vou voltar, bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou. Então é muito fácil nós contarmos com a fé em Deus quando tudo está bem, porque então nós pensamos que Deus tem que estar ao nosso serviço. A leitura quer dizer assim para nós: a questão é, como é que vamos confiar em Deus quando existe o mal na nossa vida? Como é que nós vamos confiar em Deus quando existe tudo que está vindo contra nós para nos derrubar? Então a leitura que nós temos de Jó na sabedoria de Deus é isto: é aprender a ter a confiança exatamente naquele momento onde nós não nos sentimos de fato protegidos por Deus, ou não nos sentimos de fato abrasados pela presença de Deus. Então a leitura quer nos ensinar a sermos fortes neste momento. Por isso que aqui o demônio, ele destrói completamente a vida de Jó, e ali a hora que ele pensa, agora ele está fraco, é agora que eu vou convencê-lo, e ele vai então e se debate contra Jó para convencê-lo do contrário. E Jó dá essa belíssima resposta. Vejam bem, meus irmãos, quando Jesus estava no deserto, jejuando por 40 dias e 40 noites, foi ali que o demônio veio. O que o demônio pensou? Eu vou lá agora, vou falar com Jesus, porque ele está fraco, ele não comeu, não bebeu, e ele não consegue pensar, e agora que eu vou acabar com ele. Não aconteceu isso. E é exatamente isso que acontece na nossa vida, quando nós estamos fracos, quando nós estamos para baixo, como dizemos assim, né? Quando nós estamos para baixo, quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos oprimidos pelos nossos problemas, o demônio faz a mesma coisa que fez com Jó. Agora é que eu vou convencer esse daí, agora é que eu vou pegar esse daí e vou falar para ele tudo ao contrário daquilo que ele espera. E é nesse momento que nossa atitude tem que ser a atitude de Jó. É neste momento de sofrimento é que eu sou forte, porque aqui a minha confiança é aquela confiança no Senhor, que dá tudo e que dispõe tudo a mim, nos momentos de dificuldade também. E a leitura diz que Jó não pecou, ou seja, ele não cometeu o pecado do abandono e da separação daquele que sempre esteve com ele, Deus. Ele não fez nenhuma blasfêmia contra Deus. Termina assim essa leitura belíssima que nós temos aqui para nos ensinar o que é que está neste homem chamado Jó, que na verdade é o símbolo de todo aquele que sofre, mas que sofre e não se desespera, porque Deus é a nossa fortaleza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós foi tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é, o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done,
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await with hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Let us pray.
May this heavenly mystery, O Lord, restore us in mind and body, that we may be co-heirs in glory with Christ, to whose suffering we are united, whenever we proclaim his death, who lives and reigns forever and ever. Just a quick announcement. This week we have the first Friday. So the Eucharistic adoration is going to start 3 p.m., not 12, but 3 p.m. And also we will be here with the Blessed Sacrament until 7 p.m. 6 p.m. we will have the Rosary, bilingual, and then we are going to have the blessing with the Blessed Sacrament. So you are invited to come, especially for the Rosary, and then the blessing with the Blessed Sacrament. So this month of October, we are going to begin. This week is dedicated to Our Lady of Fatima. So as soon as the statue of our Lord Jesus, Santo Cristo, will go back to his chapel, we are going to put here Our Lady of Fatima during the month of October. And every Friday we are going to pray the Rosary 6 p.m. And the Rosary will be live stream every Friday 6 p.m. with the blessing of the Blessed Sacrament. A todos aqueles que nos acompanham, quero lembrar que nesta semana nós temos a primeira sexta-feira do mês, vai ser dia 2 de outubro. Nós vamos ter adoração eucarística das 3 às 7 da noite, das 15 às 19, e vamos rezar o terço bilíngue às 18 horas e teremos a bênção com o Santíssimo. Todas as pessoas que quiserem participar podem acompanhar online 6 horas, a partir das 6 horas, ou vem à igreja para rezar diante do Santíssimo. Ele vai estar exposto por 4 horas, das 15 às 19. E todas as sextas nós vamos rezar o terço bilíngue às 18 horas e teremos a bênção do Santíssimo Sacramento. Todas as sextas-feiras de outubro, mês dedicado a Nossa Senhora de Fátima. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos um bom dia.